vamos mergulhar de cabeça nos conceitos mais importantes sobre os buracos negros. Vamos falar sobre a singularidade, um ponto com densidade infinita no coração desses objetos, e o horizonte de eventos, a fronteira invisível da qual nada, nem a luz, consegue escapar. E não para por aí. Vamos também explorar a espaguetificação, um negócio bizarro que rola quando algo chega muito perto de um buraco negro e é esticado como um fio de espaguete. Preparem-se para expandir seus horizontes e desafiar suas mentes enquanto desvendamos os mistérios dos buracos negros. O que será que acontece quando algo simplesmente some do nosso universo? Tipo, puf, desapareceu. Para onde vai a luz que parece ser engolida por um breu total? Bem-vindos ao mundo misterioso e fascinante dos buracos negros. Esses objetos cósmicos, cheios de mistério e especulação, desafiam tudo o que a gente acha que sabe sobre a realidade, sabe? É como se eles fossem um convite para explorar os limites do que conhecemos no universo. Preparem-se para uma jornada emocionante, onde a gravidade manda em tudo e o próprio espaço-tempo se distorce de maneiras que a gente nem consegue imaginar. Desde que foram imaginados pela primeira vez, os buracos negros mexem com a cabeça de cientistas e apaixonados por astronomia. Mas, pensando bem, esses objetos são reais mesmo? Como eles se formam? E quais segredos será que eles escondem atrás dessas fronteiras invisíveis? Nessa jornada, vamos desvendar os mitos e mostrar as verdades por trás desses enigmas cósmicos. Vamos juntos explorar as descobertas científicas mais recentes que estão revolucionando a nossa compreensão do cosmos. Desvendando os buracos negros, armadilhas cósmicas. Para entendermos os buracos negros, a primeira coisa é esquecer aquela ideia de um buraco literal, como um buraco na parede, sabe? Eles não são portais mágicos para outros universos, nem aspiradores cósmicos que sugam tudo pela frente. Na real, um buraco negro é como uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte, mas tão forte, que nada, nem a luz, consegue escapar da sua força. Imagine uma estrela muito maior que o Sol, tipo gigantesca, que de repente começa a colapsar sobre si mesma. Ela vai se comprimindo, até que vira um ponto minúsculo e super denso. Esse ponto é a tal da singularidade, e é ela que dá essa força gravitacional absurda a um buraco negro. Mas como é que algo pode ser tão denso assim? A parada é a seguinte: a resposta está na própria natureza da gravidade. Imagine a gravidade como uma força que distorce o tecido do espaço-tempo, tipo uma bola de boliche em cima de uma cama elástica. Quanto mais pesado o objeto, maior a deformação. No caso de um buraco negro, essa deformação é tão extrema que cria um poço gravitacional. É como se fosse uma armadilha da qual nada consegue escapar. Essa ideia de que a gravidade pode distorcer o espaço-tempo é essencial para entender os buracos negros. É essa distorção que causa aqueles efeitos bizarros que a gente observa, tipo a luz fazendo curva e o tempo passando mais devagar perto desses objetos. Ao longo dessa jornada, vamos explorar esses conceitos mais a fundo, desvendando os mecanismos por trás do funcionamento desses objetos incríveis. Vem com a gente desvendar os mitos e explorar as verdades por trás dos buracos negros, revelando a verdadeira natureza desses objetos cósmicos tão fascinantes e misteriosos. Mergulhando na singularidade, onde as leis da física se curvam. No coração de cada buraco negro, existe um enigma que desafia tudo o que a gente sabe sobre física, a singularidade. Imagine um ponto infinitamente pequeno, onde toda a massa de uma estrela gigante é esmagada, criando uma densidade absurda, infinita. Nesse ponto misterioso, as equações que usamos para entender o universo, como a teoria da relatividade geral do Einstein, simplesmente não funcionam mais. É como se as regras do jogo mudassem completamente, abrindo um portal para o desconhecido.
A singularidade é um conceito tão extremo que ainda não temos as ferramentas certas para entendê-la completamente. As leis da física que a gente usa no nosso dia a dia parecem não valer nesse ponto de densidade infinita. Acredita-se que a física quântica, que estuda as partículas subatômicas, pode ser a chave para desvendar os mistérios da singularidade. Só que ainda estamos longe de juntar a gravidade com a física quântica em uma teoria só que explique o que acontece dentro desses objetos. Apesar de a singularidade ser um mistério, ela é fundamental para entender os buracos negros. É a força gravitacional colossal da singularidade que cria o horizonte de eventos, aquela fronteira invisível que delimita a região da qual nada escapa, nem a luz. Junte-se a nós nessa aventura para explorar os limites da física e da imaginação, enquanto tentamos desvendar os segredos da singularidade, o coração enigmático dos buracos negros. Desfazendo mitos. Buracos negros não são aspiradores cósmicos. É normal a gente imaginar os buracos negros como se fossem aspiradores de pó gigantes, sugando tudo ao redor com uma força descomunal. Mas, na verdade, essa imagem está longe de ser real. É importante a gente entender que os buracos negros não ficam vagando por aí, engolindo tudo o que vêm pela frente. Na real, eles se comportam como qualquer outro objeto com massa no espaço, exercendo uma força gravitacional proporcional à sua massa. Se a gente pudesse trocar o Sol por um buraco negro com a mesma massa, a Terra continuaria girando em torno dele, como se nada tivesse acontecido. A diferença é que, no caso do buraco negro, essa massa toda está concentrada em um espaço muito menor, criando um campo gravitacional muito forte perto do horizonte de eventos. Para ser capturado por um buraco negro, um objeto precisa atravessar o horizonte de eventos, aquela linha imaginária que marca o ponto de não retorno, onde a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz. Uma vez dentro do horizonte de eventos, já era. Nada, nem a luz, consegue escapar da força gravitacional do buraco negro. Vem com a gente desmistificar a natureza dos buracos negros, revelando que eles são objetos cósmicos fascinantes, mas não tão assustadores quanto a gente vê nos filmes. A dança da luz e da gravidade. O horizonte de eventos. Imagine uma linha imaginária desenhada ao redor de um buraco negro, uma fronteira invisível que separa o nosso universo de um lugar misterioso de onde nada escapa. Essa fronteira é o tal do horizonte de eventos, um dos conceitos mais intrigantes e desafiadores da física moderna. O horizonte de eventos não é uma superfície sólida, mas sim um limite a partir do qual a gravidade é tão forte que nem a luz, a coisa mais rápida do universo, consegue escapar. Para entender o horizonte de eventos, precisamos lembrar que, de acordo com a teoria da relatividade geral do Einstein, a gravidade não é apenas uma força, mas sim uma curvatura no espaço-tempo, como se fosse um tecido que se estica e se deforma. Objetos com muita massa, como estrelas e buracos negros, deformam o espaço-tempo ao redor deles, criando uma espécie de poço gravitacional. Quanto maior a massa, mais fundo e íngreme é o poço. No caso de um buraco negro, essa curvatura no espaço-tempo, no horizonte de eventos, é tão extrema que a luz não consegue escapar da sua atração gravitacional. Isso acontece porque, dentro do horizonte de eventos, todos os caminhos que a luz poderia seguir se curvam de volta para a singularidade, o centro do buraco negro. Acompanhe a gente nessa exploração aos limites da física e da imaginação, desvendando os mistérios do horizonte de eventos, a fronteira invisível entre o nosso universo e o reino desconhecido dos buracos negros.